8 ex-candidatos à presidência reunidos em torno de Lula. A ideia de uma frente ampla que ainda encontra resistências. A antecipação da discussão sobre voto útil a menos de 2 semanas da eleição. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Dia em que 8 ex-candidatos à presidência se reuniram em um evento em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva na corrida pelo Planalto. O evento foi em São Paulo e estavam lá o Geraldo Alckmin, do PSB, 2 vezes candidato pelo PSDB ao governo federal e vice na chapa encabeçada pelo petista em 2022. Estava também a Marina Silva, da Rede, que tentou a presidência por 3 vezes. O Cristóvão Buarque, do Cidadania, 4º colocado em 2010. A Luciana Genro, do PSOL, candidata em 2014. João Goulart Filho, do PCdoB, e Guilherme Boulos, também do PSOL, que disputaram em 2018. O Fernando Haddad, que tenta ser governador em São Paulo e que foi o nome do PT na eleição vencida por Jair Bolsonaro. E outra figura que participou do pleito naquele ano, Henrique Meirelles, do União Brasil, que tentava a sorte em 2018 depois de ser ministro da Economia de Michel Temer. Ele foi presidente do Banco Central ao longo de todo o governo Lula, de 2003 a 2010. E está declarando apoio a um concorrente da candidata do seu partido, Soraya Tronic. Na minha opinião, o que interessa é emprego, é renda, padrão de vida da população, né? E mostrar quem faz, quem realiza. Essa história de só falatório, etc., pode impressionar muita gente, mas eu acredito em fatos, presidente. Eu olho e vejo resultados do seu governo. Isso nos faz estar aqui. E, portanto, vamos em frente. Estou aqui com tranquilidade, com confiança, porque eu sei o que funciona e o que pode funcionar no Brasil. Você ouviu aí um trecho da fala do Henrique Meirelles a jornalistas. Também falaram outros participantes do evento, que compõem o que a chapa do Lula chama de Frente Ampla pela Democracia. O Boulos, por exemplo, crítico das políticas econômicas do Meirelles, diz que as diferenças dele com o ex-ministro tinham de ser esquecidas em prol de algo maior. O João Goulart Filho, herdeiro do presidente que foi deposto no golpe militar de 1964, falou que era preciso dar uma resposta ao saudosismo bolsonarista da ditadura. Cristóvão e Marina, 2 antigos aliados que tinham rompido com Lula, afirmaram que o petista é o único capaz de dar coesão e reconciliar o Brasil. Haddad exaltou a diversidade de pensamento dos presentes e Alckmin criticou os ataques infundados de Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. E, em termos concretos, a Luciana Genro exprimiu o objetivo da costura: buscar a vitória ainda no primeiro turno da eleição. Mas nós estamos na iminência de um retrocesso ainda maior do que já tivemos nos últimos anos, se Bolsonaro for eleito. E essa unidade, já no primeiro turno, nos coloca este desafio de impedir que essa violência seja ainda maior no segundo turno e que nós possamos garantir, já no primeiro turno, uma vitória daqueles que defendem as liberdades democráticas. Faltam menos de 2 semanas para o primeiro turno da eleição, e o percentual de intenções de voto dos 2 principais candidatos à presidência está muito cristalizado, muda pouco pesquisa após pesquisa. No Datafolha divulgado no dia 15 de setembro, o Lula tinha 45% da preferência do eleitorado. São 48% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. Não chega aos mais de 50% necessários para vencer em primeiro turno, mas está no limite da margem de erro de 2 pontos do Instituto. Outras pesquisas mostram esse cenário como possível, esse cenário de vitória em primeiro turno, mas sempre dentro de uma margem muito estreita. No mesmo levantamento, o Bolsonaro teve 33% dos votos totais e 36% dos votos válidos. Mesmo diante de diversas medidas econômicas lançadas às vésperas da eleição, como o aumento do Auxílio Brasil, novos benefícios sociais e cortes de tributos para reduzir o preço da gasolina,
ele não está conseguindo deslanchar nas pesquisas. O seu percentual de intenção de voto é muito próximo dos níveis de aprovação que o seu mandato teve ao longo dos últimos anos, o que indica que ele está tendo dificuldade para atrair eleitores que não são seus apoiadores convictos. E nesse cenário, com a eleição se aproximando, a retórica golpista voltou a ganhar força. Está tudo certo para o Brasil, como diz o Paulo Guedes, voar. Acredito na potencialidade do nosso povo e a questão de voto, pelas minhas andanças pelo Brasil, em especial nos últimos 2 meses, se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Você ouviu aí o Bolsonaro numa entrevista concedida ao SBT no domingo, em Londres, onde ele foi para acompanhar o funeral da Rainha Elizabeth II. Nessa declaração ele subverte completamente o que estão mostrando os números das pesquisas, que mostram que se tem alguém com chance de levar a disputa no primeiro turno, esse alguém é o Lula. Também no domingo, ele fez um discurso de campanha para apoiadores repetindo o mesmo discurso, dizendo que ia ganhar a eleição no primeiro turno. O presidente tem recebido críticas por estar fazendo atos eleitorais em uma viagem na qual ele representa o Brasil como chefe de Estado. O Bolsonaro atiça a militância ao colocar em xeque a credibilidade da justiça eleitoral. Ele atribui qualquer cenário diferente de uma altamente improvável vitória dele em primeiro turno a, como ele falou, algo de anormal no TSE. Isso significa que um eventual segundo turno pode correr sob um clima hostil. Um clima que pode piorar o acirramento da violência política, que já é marcada por assassinatos e ameaças na campanha presidencial de 2022. A ideia de frente ampla na política pressupõe a união entre forças com ideias diferentes, da esquerda à direita, em prol de uma causa maior. Um exemplo conhecido no Brasil é a Frente Ampla de 1966, que se opôs ao regime militar, uma frente que uniu os ex-presidentes João Goulart e Juscelino Kubitschek, que estavam exilados, a um rival histórico deles, o ex-governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, apoiador de primeira ordem do golpe. Num manifesto lançado no jornal de Lacerda, o Tribuna da Imprensa, a Frente Ampla pediu por eleições diretas e reforma partidária. 2 anos depois, em 1968, veio o ato institucional número 5, o mais duro golpe da ditadura contra as liberdades civis. A Frente Ampla foi proibida e Lacerda teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Fora do Brasil, um exemplo muito citado é o da eleição francesa de 2002. O então presidente Jacques Chirac, de centro-direita, terminou o primeiro turno atrás de Jean-Marie Le Pen, candidato ultranacionalista que ganhou notoriedade por suas posições xenofóbicas e anti-imigração. No segundo turno, os candidatos da esquerda que foram derrotados na primeira votação declararam apoio crítico a Chirac. Isso acabou dando uma vitória expressiva ao presidente no segundo turno. Ele teve 82% dos votos, contra 18% de Le Pen. Eu vou ler aqui um trecho do editorial do jornal Folha de São Paulo depois da votação, em 7 de maio daquele ano. Abre aspas. Não parece exagero afirmar que o pleito se transformou num referendo, em que os franceses reafirmaram seu compromisso com os valores republicanos. No dia 5 de maio, a França deu um claro não à segregação e ao isolacionismo propugnados por Le Pen, e disse sim à União Europeia e ao sistema democrático. Fecha aspas. Em 2018, apelos por uma frente ampla contra o Bolsonaro não se concretizaram. O então deputado federal despontava como favorito nas eleições, sendo um candidato que defendia abertamente a ditadura militar e quase ganhou a parada ainda no primeiro turno. Mesmo assim, não houve uma união abrangente em torno do nome do Fernando Haddad no segundo turno. O Haddad, que era o candidato do PT no lugar do Lula, inelegível naquele ano por ter sido condenado em 2 instâncias no âmbito da Operação Lava Jato. De um lado, outras siglas não queriam se contaminar com a impopularidade do PT, o que poderia prejudicar os seus planos em eleições estaduais. Por exemplo, o Márcio França, que hoje é candidato a senador pelo PSB em São Paulo, na coligação do PT, não expressou apoio público ao Haddad quando ele estava disputando o segundo turno para o governo paulista. O Alckmin, derrotado no primeiro turno da eleição presidencial, se manteve neutro. E no caso mais emblemático daquele ano, Ciro Gomes, do PDT, terceiro colocado no pleito, não se uniu à campanha petista no segundo turno. Agora, em 2022, a gente está diante de uma frente ampla? Dá para qualificar assim essa união da esquerda a um tucano histórico como o Alckmin, a um liberal como o Henrique Meirelles e a antigos desafetos do PT como Marina Silva e Cristóvão Buarque que defenderam o impeachment?
Quando Lula e o Alckmin começaram a ensaiar uma aliança, ainda no fim de 2021, a gente consultou 2 cientistas políticos para entender se estava se esboçando ali uma frente ampla. O Renato Pericinoto, da Universidade Federal do Paraná, classificou o movimento assim, abre aspas, é um alargamento do horizonte político do PT, incorporando um adversário tradicional, mas que pertence a uma mesma tradição política. O Bolsonaro redesenhou o campo político ao chutar o pau da barraca. Fecha aspas. Já a Silvana Krause, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disse que a frente ampla é, abre aspas, uma frente de setores à esquerda e à direita para garantir a nossa democracia. É mostrar a capacidade que setores à direita e à esquerda consigam fazer uma candidatura democrática. Fecha aspas. Bom, a gente já falou de quem está nessa frente de apoio ao Lula. Mas e outras figuras que já fizeram oposição ao governo Bolsonaro? Como é que elas estão se comportando nessa eleição? O primeiro nome que vem à cabeça é o do Fernando Henrique Cardoso, que derrotou o Lula nas eleições presidenciais de 1994 e 1998. Ele está apoiando a candidata do seu partido, a Simone Tebet, do MDB, que aparece em 4º lugar na disputa pelo Planalto. Mas já declarou que, num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, apoia o petista. Mais à direita, no espectro político, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que chegou a ser pré-candidato à presidência, tentou se apresentar como uma alternativa ao Bolsonaro. Ele fazia parte do governo e se demitiu do Ministério da Justiça, alegando que o presidente queria interferir na Polícia Federal. Passou a desfiar críticas contra a gestão bolsonarista e a se apresentar como possível postulante ao Planalto. Agora, ele está concorrendo ao Senado pela União Brasil no Paraná. Está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto e está tentando se aproximar do eleitor bolsonarista. Diz que não apoiaria o Lula de jeito nenhum. E mais que isso, disse que ele e o Bolsonaro têm um inimigo em comum. O terceiro colocado nas pesquisas é Ciro Gomes. Ele tem redobrado os ataques a Lula nas últimas semanas, quando apoiadores do petista passaram a pregar com mais contundência um voto útil para resolver a eleição presidencial ainda no primeiro turno. Lula é a segunda opção da maioria dos eleitores do candidato do PDT, que diz abertamente que não vai pedir votos para o petista no segundo turno. O ex-presidente também é a segunda opção para a maioria dos eleitores de Tebet, mas ela, diferente de Ciro, não antecipa o que vai fazer caso a eleição vá até 30 de outubro. Conrado Ubner, professor de Direito da Universidade de São Paulo, disse ao Nexo que uma eventual vitória de Lula em primeiro turno diminui o risco do Bolsonaro contestar os resultados das urnas. Isso porque essa atitude implicaria contestar o resultado de uma votação para as assembleias estaduais, para os governos estaduais, para a Câmara e para o Senado. Já o Carlos Pereira, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, acha que não faz diferença a eleição ser resolvida em primeira ou segunda votação. Para ele, a democracia brasileira está consolidada e as ameaças do Bolsonaro não são críveis. Seja como for, a discussão sobre voto útil aparece mais cedo nas eleições de 2022 do que em outros anos. E a menos de 2 semanas da eleição, o Lula aumenta o seu arco de apoio. O Nexo está publicando uma série de ensaios produzidos por participantes do Observatório das Eleições 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, com pesquisadores de várias instituições. Hoje a gente conversa com o Leonardo Barros Soares, professor de Ciências Sociais na Universidade Federal de Viçosa e coordenador do Grupo de Pesquisa Política e Povos Indígenas nas Américas. Ele vai falar sobre meio ambiente e eleições. Leonardo, qual é o saldo do governo Bolsonaro nessa área? É catastrófico. O governo Bolsonaro conseguiu avançar de uma forma muito significativa na destruição de todo o sistema de proteção que, bem ou mal, ainda mantinha algum nível de conservação nos principais biomas brasileiros, né? Nós fomos testemunhas, nesses últimos anos, da passagem da boiada, né? Para a gente relembrar a infame fala do ex-ministro Ricardo Salles. E essa boiada se traduziu em quê? Né? Desmantelamento e enfraquecimento da institucionalidade em torno da política de meio ambiente do país, e está aí o IBAMA e o ICMBio são exemplos disso, né? Recorde de desmatamento ilegal na Amazônia e no Cerrado, recorde de foco de incêndio na Amazônia Legal, poluição de rios com mercúrio, né, oriundo aí do garimpo ilegal. Resumindo, assim, no caso do meio ambiente, a gente pode falar que a expressão terra arrasada é literal e bastante aterradora, né? E o que está em jogo nas eleições desse ano?
Eu penso que a política de meio ambiente no Brasil encontra o seu momento da verdade nessas eleições, né? Dependendo do rumo que a gente vai tomar como sociedade, as consequências podem ser ainda mais terríveis para o Brasil, né? E também para o mundo, evidentemente. Caso o Bolsonaro seja reeleito, o que eu acho que a gente pode esperar é o aprofundamento, né, das linhas de desmantelamento da política ambiental, né, e eu diria até que, no limite, a gente não poderia se surpreender com a desconstitucionalização dos direitos ambientais, né, que tornaria, assim, realmente letra morta qualquer pretensão a um meio ambiente equilibrado. Caso o Lula seja eleito, por outro lado, né, eu acho que vai ter o grande desafio de reconstruir todo esse tecido institucional em torno da política ambiental. Vai ter que ter uma agenda ambiental bastante vigorosa para que a gente possa sair desse atoleiro que a gente está. E, além disso, a tentativa de reconstruir o protagonismo internacional do Brasil nessa área, né? Então, acho que não é um exagero dizer que o futuro do Brasil e do próprio equilíbrio ambiental do planeta que está em jogo nessas eleições. Você pode ler o ensaio escrito pelo Leonardo Barros Soares acessando o link na descrição do episódio de hoje. E vale acompanhar os próximos ensaios no nexojornal.com.br. Cientistas estudam como tornar a fusão nuclear uma fonte de energia limpa. Quem explica como essa técnica está avançando e quais são os seus impactos é o César Gaglione, que escreveu um texto para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre o futuro do Brasil e do mundo. No começo de setembro, cientistas da Coreia do Sul conseguiram manter uma reação de fusão nuclear estável por 30 segundos. Esse tempo parece curto, mas nessa área ele é bem significativo. A reação chegou a uma temperatura de 100 milhões de graus Celsius, o equivalente a 7 vezes a temperatura do Sol. A energia nuclear que a gente usa há décadas em reatores como o de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, por exemplo, é gerada a partir da quebra de átomos de metais pesados. Um átomo de um metal como o urânio, por exemplo, viram 2. Esses 2 viram 4, os 4 viram 8 e assim por diante. A cada quebra, uma quantidade de energia é produzida e pode virar eletricidade. O principal problema disso é que se os dejetos desse processo virem a ter contato com outros seres vivos, o desastre é grande, como aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, nos anos 80. Já a fusão nuclear é o oposto. Nela, a reação junta 2 átomos distintos para gerar energia. Os experimentos mais recentes usam deutério, que é um derivado do hidrogênio que dá para tirar da água do mar, e o trítio, um derivado do lítio, que é um metal abundante que a gente usa para fabricar baterias de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos. Diferentemente da fissão, esse processo não tem risco, porque essa reação gera só vapor. O impacto dessa tecnologia é a produção de grandes quantidades de energia 100% limpa a um preço irrisório, ajudando a frear as mudanças climáticas e possivelmente reestruturando todo o sistema socioeconômico global. Isso só não é realidade ainda porque atingir as temperaturas e a estabilidade necessária para manter uma reação dessas por muito tempo ainda é difícil, mas o experimento feito na Coreia do Sul e um outro feito na China em 2021 mostram que os estudos estão indo no caminho certo. Para ler o texto do César é só entrar no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. A gente também deixa o link desse conteúdo na descrição do episódio. Da frente de apoio a Lula para derrotar Bolsonaro, passando pelo meio ambiente nas eleições até chegar na fusão nuclear como fonte de energia, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participações de Leonardo Barros Soares e César Gaglione e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!